o sistema de bibliotecas e agora eu vou estar mostrando como que se dá a parte funcional do projeto. Bem, nós temos duas opções aqui de perfil de acesso, que é a do bibliotecário e a do aluno. Eu vou iniciar mostrando a do bibliotecário, que contém mais 6 tipos de opções de funções do perfil. Vou começar pela função 1, cadastro de aluno. Vou digitar a quantidade de alunos que eu quero cadastrar, o login, a senha, e novamente o login e a senha. Ok. Agora, ainda dentro do perfil do bibliotecário, eu posso cadastrar livros, emprestar livros, devolver livros, listar alunos e listar os livros. Bem, como eu cadastrei 2 alunos, eu vou pedir para o programa listar os alunos. Aí nessa lista pode-se ver o login e a senha. E agora eu vou cadastrar livros. Vou cadastrar 2 livros também. Livro 1 tendo como editora 1. E o livro 2 tendo como editora 2. Agora eu vou listar os livros. Como podemos ver, foram listados os livros que eu pude cadastrar dentro do perfil com o perfil de bibliotecário. Essa é uma função, né, cuja só o perfil do bibliotecário pode fazer, que é o cadastro de livros. Ainda dentro do perfil do bibliotecário, há a opção também de emprestar livros. E é essa que eu vou estar demonstrando agora, a opção 3. Eu simplesmente digito o nome do livro que eu desejo e ele me mostrará a mensagem de que o livro foi emprestado com sucesso. Caso eu tente listar os livros, ele mostrará que há disponível o livro 2, porém o livro 1 não está disponível porque ele foi emprestado. Nesse mesmo perfil, eu posso devolver o livro. Devolverei então o livro 1. Livro 1 devolvido com sucesso. E agora, se eu for listar os livros, ele me mostrará que tanto o livro 2 como o livro 1 estarão disponíveis. Bem, e essas são as funções do perfil do bibliotecário. Bem, agora estarei demonstrando como funciona o perfil do aluno no sistema. Para isso eu estarei digitando o número 2. Ele me direcionará à tela de login. Estarei entrando com os dados de login que foram previamente cadastrados. E dentro desse perfil eu tenho 4 diferentes opções relativas a empréstimos, devoluções, buscas e listagem dos livros. Bem, eu vou primeiramente listar os livros com a opção 2. Ele me mostra aqui que é o livro 1 da editora 1 e o livro 2 da editora 2. Agora eu vou buscar os livros. Eu vou buscar um livro que não está na listagem para ver o que a aplicação vai me retornar. Livro 3 da editora 3. Ele me mostra que o livro não existe ou está emprestado, o que é verídico porque eu não cadastrei o livro 3 na nossa biblioteca. Agora eu vou pegar um livro emprestado. Eu vou estar pegando o livro 1 e ele foi emprestado com sucesso, como demonstrado aqui. Se eu listar os livros novamente, ele vai me retornar que o livro 1 não está disponível no momento, pois ele foi emprestado. Agora eu vou fazer a devolução do livro. Novamente eu vou devolver o livro 1 e o livro foi devolvido com sucesso. Agora, se eu listar os livros, ele estará aqui disponível juntamente com o livro 2. Se eu tentar devolver um livro que eu não tenho, ele vai me dizer que o livro não estava emprestado ou não existe. Se eu clicar em voltar, ele vai voltar para o menu iniciar. E basicamente esse é o funcionamento do sistema de biblioteca.
Bem, agora eu vou comentar acerca do código. O módulo cadastro aluno, ele vai receber o login e a senha dos alunos cujo usuário vai poder cadastrar, no caso do bibliotecário. Aqui a declaração de algumas variáveis que serão utilizadas como contadores e acumuladores. Aqui está a frase de saída que será mostrada para o bibliotecário para que ele possa digitar a quantidade de alunos que ele deseja, e a variável n vai receber essa quantidade. Bem, o total vai estar sendo inicializado em 0 e vai receber a quantidade de n mais o total. Isso quer dizer que ele vai receber quantos alunos ao todo mesmo o bibliotecário vai querer cadastrar. Bem, aqui está um for que vai preencher o vetor de login aluno com os logins dos alunos. Nessa linha a gente optou por colocar tudo que for digitado no campo de login do aluno para letras maiúsculas. Esse for vai percorrer o vetor login aluno checando caso já exista algum login que o usuário digite pela segunda vez, por exemplo, para fazer a validação dos dados, né, para ver se ele não está digitando um login repetido. E caso isso ocorra, ele vai mostrar a mensagem login existente e escolher um outro login. Após ser preenchido o vetor login alunos, o programa vai pedir para que o usuário preencha a senha dos alunos, e esse processo vai ser feito da seguinte forma: login, senha, login, senha, login, senha, até que o vetor seja preenchido com o número n que o usuário digitou lá em cima. E aqui, da mesma forma como o login, vai ser feita uma verificação para ver se não há nenhuma senha que já existe. A gente vai comparar, vai percorrer todo o vetor para ver se essa senha já não está em uso. E ele vai retornar o valor de total. Bem, esse é um módulo cadastro aluno. Bem, agora eu vou comentar sobre o módulo cadastro de livros. E semelhantemente ao módulo de cadastro de alunos, ele vai ter alguns vetores que vão ser preenchidos com os nomes dos livros e com os nomes também das editoras. Bem, para começar, aqui estão as variáveis que foram inicializadas, foram declaradas, que vão ser utilizadas dentro do módulo, que é a criação do scanner, né, do módulo, e a mensagem de saída que vai ser mostrada ao usuário, para ele digitar a quantidade de livros que deseja cadastrar. A variável n vai receber essa quantidade, e a variável total vai ser um acumulador, sendo que ela vai estar sempre incrementando o valor atual dela com a variável n. Aqui vai estar um for para preencher todo o vetor nome livro, que vai abrigar, né, o nome dos livros. Esse vetor o tamanho desse vetor vai estar condicionado ao número de livros que a pessoa deseja cadastrar, que é a variável n, e por isso que o i vai de 0 até menor que n. E novamente a gente optou por colocar o nome dos livros para letras maiúsculas. Bem, esse for vai fazer uma checagem em toda a extensão do vetor se o nome do livro digitado pelo usuário já existe. Agora, após isso, né, após a digitação do nome do livro, o programa vai pedir a digitação do nome da editora do livro. E da mesma forma, ele vai estar colocando no vetor o nome da editora. Ele vai estar preenchendo o vetor editora livro com o nome da editora. E vai retornar o total, novamente, que é o acumulador. Bem, agora eu vou estar comentando sobre o módulo Empresta Livro. Esse módulo ele vai estar recebendo como parâmetros de entrada o livro cuja pessoa deseja pegar emprestado e retornará se esse livro está disponível para ser emprestado ou emprestando para a pessoa, ou então ele retornará que o livro não está disponível no momento. Bem, aqui são as declarações dos contadores. Aqui a declaração de uma variável booleana compara, inicializando false, o scanner
e a declaração de uma string, que é a livro empresta. A mensagem de saída que vai ser mostrada para o usuário vai ser essa, pedindo, né, o nome do livro que ele deseja prestar. Esse nome vai estar indo para a variável que foi declarada como uma string, a livro empresta. Vai estar sendo atribuída essa variável. Aqui nós optamos novamente por colocar todas as letras do nome para a letra maiúscula. E aqui vai entrar o as_for, que vai percorrer o vetor nome livro com o nome que a pessoa digitou para fazer a verificação se esse livro está disponível ou não. Caso o nome não esteja dentro desse vetor, o programa vai retornar a mensagem de que o livro não está disponível no momento. E vai setar o compara para o valor lógico true. E vai retornar o compara para o main. Bem, agora eu vou estar comentando sobre o módulo listar. Esse módulo listará tanto os alunos cadastrados e os seus logins, como os livros que já foram cadastrados pelo bibliotecário, dependendo somente do parâmetro que ela receber. Ela vai ter como saída então o vetor que abriga os nomes dos alunos ou o vetor que abriga o nome dos livros. Bem, agora eu vou estar comentando sobre o módulo verifica. Ele vai estar recebendo como dados de entrada o login do aluno, que seria seu nome, a senha, o nome do livro e a editora do livro. Por causa do aluno, ele vai estar verificando se o login e a senha são válidos, se esse login e essa senha existem nos vetores respectivos. Já no caso do nome do livro e da editora do livro, ele estará retornando se o livro está disponível ou não. Para isso, ele vai retornar o valor de true na variável compara, conforme vemos aqui na última linha do módulo. Para isso, para percorrer os vetores, a gente utilizou de dois laços for para estar comparando os dados de entrada com os dados dentro de cada vetor. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre a função main. A função main, além de ser a função principal que mostrará as mensagens para o usuário, pedindo para que ele digite determinadas coisas, ela também fará chamada das outras funções que foram explicadas anteriormente. Bem, aqui de início temos a declaração de várias variáveis e a criação do scanner para que possamos receber os dados digitados do teclado e utilizarmos em nossas variáveis. E o processamento. O processamento se dá a partir do momento que o programa coloca na tela, printa na tela 3 ou 4 diálogos para o usuário. Um escolha a sua opção e 3 que são atribuídos a valores numéricos de opções que o usuário pode entrar, de perfis, que seria o perfil do bibliotecário, o do aluno e encerrar a aplicação. Dependendo de qual desses 3 valores numéricos o usuário digitar, ele realizará uma determinada opção, ele entrará em um laço if. Aqui é uma verificação para caso se o usuário digitar um valor que não corresponde a nenhum desses 3. Ele vai mostrar que a opção é inválida e pedirá novamente para que o usuário digite uma opção válida. Bem, temos aqui o primeiro caso if. Caso o usuário digite o número 1, ele estará entrando na opção de bibliotecário. Nessa opção, o programa colocará na tela essas mensagens que já vimos anteriormente na simulação funcional, que abrange o cadastro do aluno, o cadastro de livros, o empréstimo, a devolução, a listagem tanto de alunos quanto de livros. Pois bem, estaremos colocando o valor da opção que o usuário digitar na variável opbiblio, que é referente ao bibliotecário. Novamente, mais uma verificação para o usuário não digitar nenhum valor incorreto, nenhum valor que não esteja aqui.
E agora a primeira chamada de função. Se o usuário digitar a opção 1, a aplicação vai chamar a função cadastro aluno, que já foi explicado anteriormente. Aqui temos alguns encadeamentos, né, para abranger todas as possibilidades. Caso o usuário digite a 2, ele vai chamar a função cadastro livro. Caso digite a 3, vai chamar empresta livro. A 4, devolve livro. A 5 vai fazer a listagem dos alunos. E a 6 vai fazer a listagem dos livros. Pois bem, esse foi o processamento do perfil do bibliotecário. Bem, se o usuário digitar a opção 2 na tela inicial, ele vai entrar dentro desse laço if e vai pedir que o usuário digite o login e a senha, porque a opção 2 é referente ao perfil do aluno. Digitando o login e a senha, ele vai realizar ele vai chamar a função verifica para verificar se esse login e senha são válidos, assim como foi explicado anteriormente da função verifica. Se a função retornar um valor de true, ele vai atribuir o valor à variável opaluno 10 e vai fazer o seguinte laço de controle. Enquanto o opaluno for diferente de 0, ele vai mostrar para o usuário essas mensagens. Ele vai pedir para o aluno digitar uma entre 5 opções, sendo elas buscar livros, listar livros, emprestar livros, devolver livros e a opção de voltar para a tela inicial. Ele vai estar atribuindo o valor digitado pelo usuário na variável opaluno e entrará nesse outro laço de controle, que enquanto a variável digitada pelo usuário for diferente de 1, 2, 0, 4 e 3, e o operador lógico e entre todas essas condições, ele vai digitar que a opção é inválida, pois o número que foi digitado não corresponde a nenhuma das opções permissíveis aqui para o usuário. Aqui vamos entrar em uma série de laços if, que se o aluno digitar 1, ele vai entrar na opção de buscar livros. Ele vai pedir o nome do livro que deseja, o nome da editora, vai chamar a função verifica, só que dessa vez ele vai buscar na função o nome do livro e o nome da editora, vai retornar true se o nome for encontrado, se os nomes forem encontrados, e vai mostrar a mensagem que a busca foi realizada com sucesso e o livro foi encontrado, ou ele vai dizer que o livro não está no catálogo ou está emprestado. Caso o aluno digite a opção 2, que seria listar livros, o software vai chamar a função listar, que vai simplesmente demonstrar todos os livros que estão no catálogo da biblioteca. Se o aluno digitar 3, ele vai estar chamando a função empresta livro. Essa função vai estar retornando true se o livro estiver disponível e for retirado com sucesso, ou false caso o livro não esteja cadastrado no catálogo. E para cada um desses dois casos será mostrada a mensagem livro emprestado com sucesso, caso true, ou livro não disponível ou não existe, caso false. Caso o aluno digite a opção 4, que é referente à devolução de livros, ele vai estar chamando a função devolve livro, que novamente foi explicado anteriormente, e devolve o valor de true. Caso a função reconheça que o livro não está no vetor de livros da biblioteca, ele vai estar devolvendo o livro que foi pego pelo aluno e colocando naquele vetor. E ele vai estar também mostrando a mensagem de livro devolvido com sucesso. Caso o aluno não estivesse em posse do livro, o livro não estava no vetor que indica que ele foi emprestado, ele vai printar a mensagem o livro não estava emprestado ou não existe. E por último, o else,
que é a opção 0, por último, o else. Caso o login ou senha digitados pelo aluno não estejam no banco de dados de login e senha, o software vai mostrar que o login ou a senha que o aluno digitou é inválido e vai pedir para ele tentar novamente.